Irmãos, vamos continuar a meditar sobre a parábola do semeador, de Mateus 13. Nós já vimos nos 2 domingos passados, que eu vim aqui em fevereiro e em março, das generalidades sobre a parábola do semeador. Nós vimos sobre a parábola em si, o que é o conteúdo e qual é a explicação de Jesus sobre essa parábola, a importância dessa parábola em relação às outras demais parábolas de Jesus, em Mateus 13 e também em outras passagens ao longo dos outros evangelhos, dos 4 evangelhos que se refere ao reino. Como, então, é muito importante essa primeira parábola, nós vimos em março o propósito, a finalidade pelo qual Jesus ministrou essa parábola para os discípulos, para as multidões, que é focar no fruto. Jesus, quando diz que a palavra de Deus é lançada e semeada nos corações, espera que essa semente dê fruto. Espera que esse fruto, essa semente crie a raiz, nasça as folhagens e dê fruto. E aí, no domingo passado, no mês passado, na verdade, nós vimos sobre o fruto. Quando, então, a semente é lançada, Jesus diz que tem o solo que dá fruto e tem solo que não dá fruto. O solo que dá fruto é boa terra e ponto final, mas o que não dá fruto são 3 tipos diferentes de solo, são 3 figuras diferentes sobre reações que não dão em fruto. O primeiro deles é a beira do caminho. A beira do caminho. O segundo, o solo rochoso. Terceiro, o solo com espinhos. Então hoje nós vamos ver, ainda que de forma bastante sintetizada, por hora, eu rogo a Deus para que chegue a um momento que a gente veja com maiores detalhes sobre essa parábola tão maravilhosa, mas por hoje nós vamos nos concentrar na beira do caminho, o que é a beira do caminho, que estado indica a beira do caminho e o que é isso na realidade prática do nosso dia a dia. Antes de mais nada, no entanto, irmãos, quando a palavra de Deus é comparada por Jesus como semente, é porque o que Jesus espera que o coração da pessoa que recebe essa semente do reino de Deus é o fruto do reino de Deus. Assim como Jesus diz em Mateus 21, versículo 43, todo aquele que der o fruto do reino, herdarão o reino. Todo aquele que não der o fruto do reino, será deles tirado o reino. Então, o que a palavra de Deus, como semente lançada nos corações humanos, daria de fruto? Como nós vimos no mês passado, em Lucas 8:12, Jesus diz que a semente faz com que a pessoa creia e receba a vida eterna. Então, a semente, a palavra de Deus, tem esse poder. O poder da palavra de Deus está, antes de mais nada, em a pessoa crer e, mediante essa fé, receber a vida eterna. O que é isso? O que é o uso da palavra de Deus, ou a função da palavra de Deus, que transmite a salvação para a pessoa que crê nela? É o uso da palavra de Deus como o meio da graça. Como o meio da graça. As pregações, as leituras bíblicas, as devocionais não devem transmitir outras coisas senão a graça. Isso não quer dizer que não transmitem as outras coisas. Transmitem.
Mas se nós, ao lermos a palavra de Deus, se nós, ao ouvirmos a palavra de Deus pregada neste momento, inclusive, não recebermos dela a graça salvadora e a graça edificadora da nossa santificação, então, por mais que a partir da palavra de Deus nós recebamos outras coisas, outros benefícios e outras utilidades que a Bíblia nos traz, são inúteis. São inúteis. Para que isso não fique muito abstrato. A Bíblia não é somente a fonte da graça. A Bíblia não é somente a fonte da graça. Quer para os salvos, quer para os não salvos, a Bíblia é fonte, por exemplo, da teologia. Os irmãos reparam que é uma única Bíblia, porém existem N teologias por aí hoje, e divergentes, não só diferentes, mas divergentes entre si, a tal ponto de nós somos confundidos qual teologia seria mais bíblica ou mais certa, ou mais correta? Pois é, a Bíblia serve de fonte de teologia. A Bíblia também serve de fonte de filosofia moral ou ensinamentos éticos. De tal maneira que todo aquele que lê a Bíblia e gosta dos ensinamentos de Jesus, tenta conduzir a vida humana de acordo com os ensinamentos de Jesus e também de toda a Bíblia, sem, no entanto, ser salvo. Isso acontece? Acontece. Isso acontece. Nós vemos muitas pessoas que não se denominam cristãos necessariamente, mas gostam da filosofia de Jesus Cristo. Por exemplo, espíritas. Espíritas não se denominam cristãos, no entanto, toda a ética, pelo menos eles afirmam desta maneira, estão alicerçados nos ensinamentos de Jesus Cristo. Inclusive, o ensino sobre a reencarnação, pegando aquela parte de João, né? Se você não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Né? Pega esse trecho para assentar, inclusive, o ensinamento. Está vendo? Jesus também está falando de reencarnação, né? Basta ler um pouquinho mais adiante que Nicodemos pergunta, então a pessoa tem que se reencarnar? Jesus diz, não, Nicodemos, você é mestre em Israel, você não sabe que não é isso. É só um pouquinho mais adiante que os espíritos já tem um break ali, um freio, uma marreta contra os espíritas, mas eles não querem chegar até lá. E também a Bíblia serve de fonte de inspiração literária, a saber, o livro grandioso, emocionante, porém muito grosso, muito volumoso para se ler, é Os Miseráveis, de Victor Hugo, escritor francês, espírita, que descreve toda a conduta do herói Jean Valjean, inteira seguindo os princípios cristãos. No entanto, Victor Hugo nunca foi cristão. Ele sempre foi espírita. Mas o romance tem todo o princípio, espírito e ambiente cristão no meio da Revolução, no meio da Comuna de Paris, de 1830. Também serve como fonte musical. Quantos compositores usam da Bíblia, inclusive Renato Russo, usa 1 Coríntios 13 para fazer a música dele. Ele foi cristão? Nunca foi. Também é fonte de inspiração artística, plástica. Existem muitos quadros das cenas bíblicas sem as pessoas serem necessariamente cristãos. Nós podemos obter benefícios artísticos, sentimentais, emotivos, através dessas poucas obras que eu citei, de arte e de filosofia e de ética, de conduta. Sim, mas tudo isso é inútil se nós cristãos não recebermos da palavra de Deus a graça de Deus. A maneira principal, o uso ou o meio principal, originária, cabal,
da palavra de Deus é o uso como meio da transmissão da graça. E quando a palavra de Deus é usada como meio da graça, o nosso coração se torna mais temente a Deus, nós tornamos mais confiantes na aliança que Deus celebrou conosco, nós tornamos mais crentes das promessas da palavra dele que ele faz para com o seu povo, a igreja. Tudo isso é a operação do Espírito Santo com a palavra sendo usada como meio da graça. No entanto, como diz em Lucas 8:12, estar à beira do caminho a semente, a palavra de Deus, é aquele que ouve a palavra e vem o maligno e arrebata para que a pessoa não receba a salvação, para que a pessoa não obtenha o poder salvador da palavra de Deus. É para isso que ele vem e retira do coração. Então, quem está à beira do caminho? Não é aquele que está fora da igreja, não é aquele que reage agora fuja, estava até agora na ponta da língua. Não é aquele que reage violentamente contra a nossa evangelização quando pregamos a palavra de Deus. Não. Quem é à beira do caminho é aquele que ouve a palavra, ou seja, aquele que escuta atentamente a palavra. No entanto, a palavra de Deus não encontra reação nenhuma na pessoa, como água e óleo. Ele ouve atentamente a palavra, aliás, a palavra ouvir não é só escutar atentamente, né? Obedecer também significa, né? Junto no verbo ouvir. Então, aquele que ouve, aquele que escuta atentamente, aquele que tenta seguir do que ouviu atentamente, mas isso não tem nada a ver com o seu coração, com a sua pessoa, com o seu espírito. A sua fé, de qual natureza que seja, não aprofunda. A sua confiança não gera maior convicção. Veja, não é aquele que esse arrebatar de Satanás nos causa engano de interpretação. Não é aquele que esquece a palavra de Deus com facilidade. Eu esqueço com facilidade as coisas. Minha esposa sempre me cobra, não é? Eu sempre estou esquecendo as coisas. Hoje, por exemplo, ao sair da minha casa, vindo para cá, eu quase esqueci a minha mochila, que tem tudo, né? E o que ia fazer sem mochila, não é? Então, não é aquele que esquece bem a palavra de Deus. Os cristãos mais fiéis, mais zelosos, também esquecem da palavra de Deus, da pregação ouvida no domingo. Então, não é necessariamente essa pessoa, mas aquele que, mesmo tendo ouvido, mesmo tendo a conduta cristã de vida, isso não tem a ver em nenhum instante com a sua personalidade. Isto é, com a sua mudança de pessoa, cada vez mais parecida com Jesus Cristo. A pessoa leva a vida cristã, mas o seu coração, a sua personalidade, seu espírito não muda. Não muda. A palavra de Deus está simplesmente na superfície do seu coração. Isso porque ele não recebeu a palavra de Deus como a graça. Recebeu todas as coisas da palavra de Deus, recebeu na sua emoção, recebeu na sua inteligência, enquanto conhecimento informativo, enquanto um discurso emocionante, tudo menos a graça. Isso Jesus chamou de desprezo à palavra. Desprezo à palavra. Não está isso escrito que é desprezo à palavra, mas lá em Lucas, quando Jesus explica em Lucas 8, Jesus traz duas
características importantes da beira do caminho, que em Mateus e Marcos só estão registradas apenas uma única característica. Em Lucas 8, versículo 12, Jesus traz duas características importantes. Vamos ler juntos, versículo 12? Lucas 8, 12. Todos acharam? Vamos lá? 1, 2, 3, já. Aqui caiu à beira do caminho, são os que a ouviram. Venha a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Isso está atrelado a quê? Lá no versículo 5. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Foi pisada. A pessoa que recebeu a palavra, a pessoa que é à beira do caminho recebe a palavra e o que ela faz? Pisa a palavra. Pisa a palavra. Aqui não é bem pisar, é pisotear na palavra. Se você pisoteia a semente, o que acontece? É desfeita. Jesus usou esse mesmo verbo, por exemplo, ali no Sermão do Monte. O sal é valioso por causa do seu sabor. Se o sal perder o seu sabor, o que vai acontecer? Vai ser jogado e pisado pelas pessoas. Pisoteado pelas pessoas. Bom, essas pessoas pisoteiam o sal porque o sal perdeu o sabor, perdeu o seu valor, perdeu a sua peculiaridade que torna o sal sal. E aí, perdeu, o que acontece? Joga fora e as pessoas pisam, desprezam. E essa pessoa à beira do caminho, quando ouve a palavra, ouve, escuta atentamente, leva toda a sua vida, toda a sua conduta no que ouviu de cristandade, porém essa pessoa, na verdade, no entanto, no seu coração, está desprezando a palavra, pisoteando a palavra, a ponto de sumir. E na hora de sumir, como é que some? Vem as aves de rapina e levam embora. Precisamos ser muito atentos, então. Muito sensível. Vamos ver um pouco sobre esse pisotear. Em Romanos 14, versículo 23, apóstolo Paulo diz: tudo que é feito sem fé é pecado. Tudo que é praticado sem fé é pecado. Toda obra que não veio como a expressão, que não veio como consequência natural da fé salvadora que eu recebi pela graça transmitida da palavra de Deus, é pecado. Ou seja, as condutas cristãs que eu levo no meu dia a dia, na igreja e fora da igreja, se são feitas com meus esforços próprios, do meu jeito, do que eu acho, do que eu determino, do que eu entendo que seja, de acordo com os meus desejos, não vieram do Espírito. Vieram de quê? Da carne. E tudo que veio da carne produz o fruto da carne. Não se dá no fruto do Espírito. A pessoa pode estar agigantado de cabeça de tanto ouvir boas pregações, daqui também dos YouTube e dos livros. Mas se isso não atinge o seu coração, se isso não transforma o seu coração, se isso não muda a sua pessoa cada vez mais parecida de Jesus Cristo, então isso
gerou a religiosidade na pessoa. E só. Isso é desejo da carne. E o que o apóstolo Paulo diz sobre o desejo da carne em Gálatas? O desejo da carne milita contra o desejo do Espírito. Isto é, no texto em grego, a carne quer coisas contra o Espírito. E o Espírito quer coisas contra a carne. O Espírito quer, através da palavra ouvida, mudar a sua personalidade como personalidade parecida com o de Cristo cada vez mais. Se isso não acontecer, está na beira do caminho. É uma reação. Demonstra a reação da beira do caminho. E a advertência bíblica é muito forte. 1 João 2,16. Tudo o que há neste mundo são desejos da carne, desejos dos olhos, soberba da vida. Nada vem do Pai, mas vem deste mundo. Tudo que vem da nossa pessoa natural não edificam coisas do Espírito. Não produz coisas do Espírito. A nossa pessoa natural não tem qualidades? Tem qualidades. Né? Os não salvos não têm qualidade nenhuma? Todo mundo é maligno? Se entregar um A12 aí ele sai atirando? Não. Os não salvos também são bons. Os não salvos também produzem, sabem produzir coisas boas. Os não salvos também são gentis. Os não salvos também são morais. O homem natural tem suas qualidades. Nós, enquanto homens naturais, também temos suas qualidades. No entanto, tentar dar o fruto do Espírito pelas qualidades do homem natural não vai produzir o fruto do Espírito, mas vai produzir o fruto da carne. Isso é a reação da beira do caminho diante da palavra de Deus. E aí, desprezando a palavra de Deus a tal ponto que as aves vêm e levam embora, arrebatam, né? A palavra usada aqui na tradução é arrebata. A palavra arrebatar também aparece pelo uso do apóstolo Paulo ali em Colossenses 2, versículo 8. Ali Paulo diz mais ou menos assim: tenham cuidado para que as pessoas venham para vocês e arrebatam vocês com a filosofia e vãs ou falsas mentiras ou falsidades. Então as pessoas vêm e arrebatam com a filosofia e com a falsidade, com as mentiras que colam. Mentiras que colam, filosofias que colam. Parece fazer sentido. Não só filosofias. Satanás usaria só filosofias e falsidades? Não. Satanás usa, por exemplo, para tentar Jesus Cristo, o que ele usou? A própria Bíblia. Levou Satanás a Jesus até o pináculo do templo e mandou saltar dizendo o quê? Olha, está escrito na Bíblia que Deus não fará bater seus pés no chão. Está escrito na Bíblia. Um filme chamado O Advogado do Diabo, estrelado por Al Pacino e o Keanu Reeves. Nesse filme, por exemplo, o Keanu Reeves, numa certa altura da trama, ele descobre que ele é o filho do advogado John Milton, interpretado por Al Pacino. Perguntou para a mãe como é que ela
teve ele, que é o Al Pacino, o advogado do diabo mesmo, que faz as coisas acontecerem, tudo dá errado lá. A mãe é filha de pastor Batista, no filme. Então, como é que a senhora foi enganada? A senhora foi enganada por ele? Não, eu encontrei ele no acampamento de verão da igreja e eu fiquei fascinado de conhecimento bíblico profundo e variado que esse homem tinha. E era quem? Diabo. Era o diabo. Satanás usa teologias, a Bíblia, doutrinas, tradições, ortodoxias, filosofias e vãs ideias, mentiras e falsidades que fazem sentido. E o que na 1 Timóteo 4:1 o apóstolo Paulo diz para o seu aprendiz, o Espírito Santo disse claramente que nos dias posteriores alguns deixarão a fé e seguiriam o ensinamento do espírito enganador e demônios. Espírito enganador e demônios. Que estão aonde? Na igreja. Com o nome da igreja. Com o nome da igreja. Isso é apostasia. Grande apostasia. Neste mundo, neste momento histórico que estamos atravessando. E essa apostasia entra na igreja como? Quando cada um de nós tentamos seguir o cristianismo, os ensinamentos bíblicos com as qualidades da nossa pessoa natural e não com a nossa nova pessoa, a pessoa espiritual. A palavra ouvida se limita à sua vida religiosa e não influencia em mais nada, em mais nenhuma esfera da sua vida. Então, como Jesus mesmo disse, nem chega a criar raiz. À beira do caminho, a semente cai e nem chega a gerar raiz, não gera raiz nenhuma ali. Então, fruto, então, nem se fale. Não dá nem a raiz. E aí, uma vez arrebatada a semente, o que enche dentro do coração dessa pessoa? De falsidades, de filosofias, de teologias e doutrinas, tradições, ortodoxias. E quando ele ouve o que é correto, o que é a fiel pregação da palavra, ele se fecha, dizendo: isso não é cristianismo que eu acho. Eu não concordo com o que você prega. E nesse estado, nada vai corrigi-lo, porque Satanás já arrebatou dele a palavra. Hoje em dia nós vemos muito isso, irmãos. Não estou me referindo das igrejas de vossas origens. Não estou me referindo das outras denominações, ou seitas ou heresias. Estou me referindo à IPB mesmo. Estou me referindo também daquelas denominações com o nome Igreja Reformada mesmo. No Brasil, não de outros países, do Brasil. E se isso continuar, o que vai acontecer? Como dissemos agora há pouco, Satanás vai arrebatá-los, arrebatar deles a sã doutrina, a fiel pregação da palavra, e eles se tornarão à beira do caminho. Isso já aconteceu na igreja primitiva, irmãos. Em Atos 5, versículo 3, nas palavras de apóstolo Paulo: Ananias, por que o teu coração se encheu de Satanás e engana o Espírito Santo? Será que Ananias não era salvo? Era salvo. Mas encheu seu coração de Satanás. De ideias que vêm de Satanás. Não é que Satanás entrou nele, igual Judas Iscariotes. Mas é que ele ficou cheio das ideias de Satanás.
Ele ficou vazio das igrejas, das ideias do Espírito Santo. Então, irmãos, se nós realmente, de fato, recebemos a palavra de Deus como a palavra de Deus, se de fato nós recebemos da palavra de Deus a graça de Deus, então essa graça entra em nós, cria raiz profunda e produz o fruto. E esse fruto nunca é algo individual somente. O nosso fruto individual, como fruto do Espírito Santo, tem suas limitações por ser parcial. Cada um de nós porque cada um de nós somos partes de um todo. E que todo é esse? O todo chamado a igreja. A igreja deve dar o seu fruto. Se cada um de nós recebemos a palavra de Deus como o meio da graça, então nós, a igreja, em Agudos, deve dar o seu fruto cada vez maior, cada vez mais pleno, cada vez mais espiritual, decorrentes da nossa pessoa espiritual e não da nossa pessoa carnal. Então, a existência do fruto é um critério muito importante para a beira do caminho, para saber se nós estamos reagindo de que maneira em relação à palavra. Nós estamos reagindo corretamente como uma boa terra, ou estamos reagindo como a beira do caminho? O crivo, a pedra de toque é o fruto. O fruto.